Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre vozes verbais, tá? Vozes do verbo. Então, nós temos três tipos: a ativa, a passiva e a reflexiva. A ativa é quando tem o sujeito agente. É ele que faz a ação. Então, por exemplo, o carteiro entregou a carta. Tá vendo? Quem faz a ação é o carteiro. Ele é o sujeito agente. Entregou é o verbo e a carta é quem recebe a ação de ser entregue, tá? Na voz passiva, é o sujeito paciente. Nós temos dois tipos: a analítica, que geralmente vem o ser mais o verbo no particípio, e a sintética, que é o verbo transitivo direto ou indireto, mais o pronome ser. Esses verbos transitivo direto e indireto é aquela transitividade verbal que nós aprendemos. Então, o verbo que pede complemento é chamado de verbo transitivo. Então, quando é um complemento sem preposição, é chamado verbo transitivo direto. Eu amo você. Amar é um verbo transitivo direto. Agora, verbo transitivo direto é quando pede preposição. Então, por exemplo, gosto de você. O de você, o de é uma preposição. Então, gosto é um verbo transitivo indireto, tá? Mas depois, numa outra aula, eu explico certinho para vocês o que são transitividades verbais. Aí aqui nós temos: a carta foi entregue pelo carteiro. Então, a carta é o sujeito paciente, né? Ele que recebe a ação ainda. Ela foi entregue, lá ó, o verbo ser, né? No caso já está conjugado, e o verbo entregue está no particípio. Então, pelo carteiro, é o agente da passiva. Como é ele que faz a ação, ele ainda é o agente. Então, é por isso que é chamado agente da passiva, tá? Então, nesse caso, na voz passiva, ele não recebe o nome de sujeito paciente, e sim de agente da passiva, tá? Então, isso daqui é um exemplo da voz passiva. Agora, entregou-se a carta. Entregou é um verbo transitivo direto. Quem entrega alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto, mais a partícula, né, o pronome ser, a carta. A carta ainda é um sujeito paciente, tá? Então, toda vez que tiver essa estrutura aqui, ó, e os verbos for transitivo direto ou indireto, ele está na voz passiva, tá? E aqui embaixo, e a chamada voz passiva sintética. Quando acontece dessa forma, ela está na voz passiva sintética. Agora aqui, ó, voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito agente também é um sujeito paciente. Ele recebe a ação e ele mesmo faz. Então, por exemplo, o menino se cortou. O menino é o sujeito agente paciente. Quem cortou ele? Ele mesmo. Então, essa ação de se cortar refere-se a ele mesmo, tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido aí a diferenciar os tipos de vozes e também os tipos de sujeito agente, o sujeito paciente e o agente da passiva, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!